galera, professor Fernando na área e hoje nós vamos estudar sobre regionalização da América. Importante lembrar para vocês que regionalizar é agrupar dentro do mesmo espaço elementos que são comuns. Como nós vamos agrupar esses elementos? A partir de um critério. Nós podemos, por exemplo, regionalizar o Brasil. E temos uma regionalização aqui. Nosso país está dividido de acordo com critérios políticos e econômicos. A América, por exemplo, ela tem duas grandes regionalizações. Pelo menos são duas que a gente utiliza muito. Estamos falando de aspectos físicos, onde a gente divide em América do Norte, América Central e América do Sul. Estamos falando também de aspectos humanos, históricos e linguísticos, onde a gente divide a América em América Anglo-Saxônica, que compreende Canadá e Estados Unidos, países que foram formados a partir da colonização anglo-saxônica, e temos também a chamada América Latina, que compreende México até a Argentina, países que foram formados a partir do contato com europeus de língua latina, portugueses e espanhóis. É claro que nesse contexto existem algumas exceções, e essas exceções são o Canadá, por exemplo, parte do Canadá, onde se fala francês, na região de Quebec, Paraguai, onde a língua nativa ainda é falada em alguns lugares, o Suriname, Trinidad e Tobago, ou seja, algumas pequenas exceções aí, ok? Mas no contexto geral, nós utilizamos essa regionalização. Dividimos em América Anglo-Saxônica e América Latina. Importante situar aqui um conteúdo muito importante. A América como um todo, ela faz parte de um contexto daquilo que nós vamos chamar de Novo Mundo. A Europa, lá nos idos do século XV, quando os estados modernos estavam se organizando, na verdade já organizados, esses estados modernos se lançaram às grandes navegações, à expansão marítima. A estratégia econômica que estava em vigor era o mercantilismo, e o mercantilismo visava, antes de qualquer outra coisa, balança comercial favorável e também a possibilidade de gerar recursos e trazer recursos para os cofres desses estados. É o que nós vamos chamar de metalismo, ou seja, os estados nacionais modernos, para demonstrar poder e força, não utilizavam mais a posse da terra como grande instrumento. Agora, o critério era o seguinte: quem possuísse mais ouro, mais prata no seu cofre, era o estado mais forte, o mais poderoso. Para que isso pudesse se constituir como uma realidade, esses estados se lançaram na grande expansão marítima, buscando novos mercados, buscando novas fontes onde pudessem extrair recursos naturais, recursos minerais. Nessa chamada expansão marítima, os espanhóis e os portugueses, lançados ao mar, chegaram neste lugar onde nós chamamos de América, ou passou a se chamar América. Eu quero recomendar para vocês que assistam esse filme aqui, 1492, um filme muito interessante. Tem uma versão compactada aqui, eu vou colocar no link da descrição desse vídeo para que vocês possam acompanhar. A grande verdade é a seguinte, que além dessas necessidades que fizeram com que os europeus se lançassem ao mar, existia também uma visão de mundo, e essa visão de mundo é que diferenciou o negócio todo. Vamos colocar aqui o seguinte: a fé católica estava passando por uma grande crise na Europa. A Europa estava vivendo um momento de reforma protestante. Como eu disse a vocês, a Igreja Católica também participou desse processo de expansão marítima, uma vez que também estava interessada em expandir a fé católica para esse novo mundo descoberto. Uma outra situação também para se colocar aqui é que essa visão de mundo que o europeu carregava era uma visão que o colocava numa condição diferente,
numa condição de desenvolvido, numa condição de civilizado, e via o outro como o bárbaro, como o não civilizado, como, enfim, o selvagem. E foi nessa perspectiva que os europeus desembarcaram aqui na América e não se relacionaram com as populações tradicionais, as populações nativas, como se estivessem lidando com outros seres humanos. Estavam se relacionando como se estivessem lidando com selvagens. Ou seja, essa visão de mundo nós chamamos de eurocentrismo. E essa visão de mundo diferente é que gerou todo um processo de atrocidade aqui na América. Vou colocar para vocês um relato de um líder importante da população indígena brasileira, Ailton Krenak. Eu admiro bastante o trabalho desse pensador brasileiro. E ele vai falar um pouco para vocês sobre essa diferença na visão e na perspectiva de mundo entre o europeu e as populações tradicionais, tanto do Brasil como da América como um todo. O Brasil não existiu, o Brasil é uma invenção. E a invenção do Brasil, ela nasce exatamente da invasão, inicialmente feita pelos portugueses, depois continuada pelos holandeses e depois continuada pelos franceses, num moto sem parar, onde as invasões nunca tiveram fim. Nós estamos sendo invadidos agora. Quando os brancos chegaram, eles foram admitidos como mais um na diferença. E se os brancos tivessem educação, eles podiam ter continuado vivendo aqui no meio daqueles povos e produzido outro tipo de experiência. Mas eles chegaram aqui com a má intenção de assaltar essa terra e escravizar o povo que vivia aqui. E foi o que deu errado. Então eu digo isso, qualquer uma pessoa que estiver me ouvindo falar, e se você se sente parte dessa continuidade colonialista que chegou aqui, você é um ladrão. O seu avô foi, seu bisavô foi. Além de todo o processo que nós já citamos aqui, é importante dizer que essa relação dos europeus com as populações nativas gerou todo um processo também de escravização. Ou seja, os europeus, numa condição de superioridade, e nesse caso, a superioridade não era numérica, era superioridade no sentido da ideia que eles tinham de si mesmos, superioridade em relação às armas que eles possuíam e também todo um contexto de guerra bacteriológica, se a gente pode dizer assim, ou seja, as populações tradicionais, as populações nativas foram colocadas numa condição de subserviência, foram colocadas numa condição de menor prestígio, exatamente porque o europeu chegou aqui com uma visão de que esse espaço seria uma extensão das suas necessidades da Europa. E um espaço de obtenção de recursos, de matéria-prima, de ouro, enfim. E que nativo aqui, ele não tinha alma, ele deveria ser escravizado, ele deveria ser, digamos, moldado de acordo com a cultura europeia. E isso, na verdade, gente, promoveu o maior genocídio da história. A gente pode falar de guerras, a gente pode falar de todos os processos que o mundo já enfrentou de violência, mas eu não encontrei nenhum registro histórico de maior violência do que a colonização. Se vocês observarem bem, o Brasil, por exemplo, possuía mais de 5 milhões, e eu estou colocando aqui por baixo, mais de 5 milhões, a gente tem cálculos que dizem que pode ser de 5 a 12 milhões de nativos, de pessoas que viviam aqui, das diversas populações indígenas que tinham aqui no Brasil, e que hoje estão reduzidas a menos de 800 mil. Ou seja, em 500 anos, essa população caiu de 12 milhões, se a gente for colocar aqui no auge, 12 milhões para 800 mil. Que processo absurdo foi esse? Estamos falando de um genocídio, estamos falando de um processo de praticamente dizimar um povo. E foi o que aconteceu. A colonização foi um dos processos mais violentos da história da humanidade. Os espanhóis encontraram na América Central populações
altamente desenvolvidas. Estamos falando de incas, estamos falando de astecas, estamos falando dos maias, falando dos mais conhecidos. Se a gente for pegar a América do Norte, por exemplo, os Apaches, os Cris, estamos falando de povos que foram dizimados. E, inclusive, na cultura norte-americana, e acredito que na cultura brasileira em algum momento isso apareça, mas é muito forte na cultura norte-americana, o índio sempre colocado como inimigo. Quem nunca assistiu um desenho do Pica-Pau, onde o Pica-Pau, ele, junto com um monte de gente ali, ataca os índios e atira nos índios, e o índio é o inimigo, Eu vou colocar para vocês aqui um fragmento de um desses desenhos para você ver, para você relembrar como o índio sempre foi colocado como um inimigo, quando na verdade não era um inimigo. Na verdade não era um inimigo. Você tem uma ideia, em países da América Central, o branco europeu, ele foi tido como um deus, recebido com honras. E eles se aproveitaram dessa condição e escravizaram os povos que estavam na América Central. Então estamos falando de um contexto de visão de mundo completamente diferente. Se a gente for tentar recuperar a ideia que os índios tinham, a gente poderia dizer o seguinte: para eles, o espaço de convivência caberia. A convivência entre eles e aquele povo novo que estava chegando. Tinha espaço. Só que para o europeu, a ideia não era essa. Ele não queria dividir espaço. Ele queria conquistar, queria dominar, queria retirar da terra os recursos, queria ser senhor, queria ser dono. E esse foi um processo muito, mas muito, muito danoso para as populações nativas da América. Certo? Importante fazer esse registro. Você vai encontrar pouquíssimas informações. Procura um mapa sobre as populações nativas da América. Procura. Você vai encontrar pouquíssima produção. Essa é a grande verdade. Certo? Então é importante fazer esse registro histórico, é importante relembrar, é importante pontuar isso, principalmente porque nós estamos falando de uma aula. Então é importante que vocês tenham interesse em pesquisar, em perceber que também o nosso desinteresse em relação ao nosso passado é um problema. A gente pouco sabe sobre as populações que viveram aqui. A gente pouco sabe sobre as tradições, sobre as línguas, sobre a cultura vastíssima desse povo que contribuiu tanto e que foi tão massacrado. Eu tenho como proposta para vocês a leitura desse livro, 1499, O Brasil Antes de Cabral. Vale muito a pena vocês pesquisarem, estudarem, aprofundarem o conhecimento de vocês. Para a gente finalizar, eu gostaria de dizer que a América como um todo, ela se constituiu como, digamos, um continente forte. Nós temos na América do Norte o país mais rico do mundo, que é os Estados Unidos. Nós temos o Canadá, que é um país riquíssimo também. E se a gente for contar pela América Latina, estamos falando aqui de um povo alegre, de um povo trabalhador, mas um povo sofrido. E temos países que despontam como grandes potências econômicas. 3, pelo menos. México, Brasil, que é a economia mais forte da América Latina, e a Argentina. Estamos falando aqui de 3 países que, nesse contexto, obviamente que não se constituem como países desenvolvidos, mas são países periféricos que estão, digamos, com uma economia mais equilibrada do que os outros países da América Latina, certo? Se a gente pegar, por exemplo, o contexto da América Central, nós vamos encontrar países com economias absolutamente frágeis. Tá certo, pessoal? Esse é o nosso conteúdo. Deixo aqui um forte abraço e que vocês estudem pra valer. Tamo junto e até a próxima!